Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Você também é um apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve este universo. Aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje eu trago um vídeo de curiosidades. Eu vou contar para vocês em uma lista de 30 novelas, 15 pares de tramas do mesmo autor, que fez muito sucesso, mas a novela seguinte foi um grande fracasso. Então me aguarda aí, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai relembrar essas tramas. Bom, gente, eu vou tentar não me estender demais aqui, não me empolgar demais falando de todas essas novelas que eu selecionei para o vídeo de hoje, porque, como eu falei, são 15 pares de um mesmo autor, são 30 novelas ao todo, então vai ser babado, vai ficar muito longo se eu não me segurar aqui. E já quero deixar claro que neste vídeo, para falar de sucesso e de fracasso, eu não vou levar em consideração só os números, que eu sei que são a obsessão de muitas pessoas, né? Quando se fala em sucesso, novela de sucesso, o povo já pensa em audiência, em números. E para mim, números não tem nada a ver com sucesso. Faz parte? Sim, faz parte. Mas uma novela pode ser um grande flop, um grande fracasso, pode ser horrorosa e pode ter dado uma audiência grande. A gente tem que considerar vários fatores para isso, né? Às vezes você simplesmente pode ligar a televisão, deixar ela ligada naquele programa, naquela trama e fazer outras coisas, não saber nem o que tá acontecendo. E daí que vem o seu desinteresse pela novela, de saber do que se trata, de conversar sobre a trama, de repercutir a trama. Então, o sucesso, pelo menos aqui nesse vídeo, além de ser uma coisa pública e notória, eu vou falar de novelas que foram publicamente grandes sucessos, eu vou levar em consideração a trama, a repercussão, a comoção com o público, o pacote completo, porque, acredite se quiser, tem novelas aqui que foi, assim, completamente esquecível, que não teve nenhuma repercussão e que na minha pesquisa eu descobri que teve uma audiência muito maior do que a novela que é considerada sucesso desse mesmo autor. Então vocês vão descobrir que novelas são essas e algumas outras. Já me estendi demais, já falei demais, então a partir de agora eu vou tentar ser o mais breve possível nas minhas colocações. Vamos lá? Vou começar aqui pelas novelas mais recentes, né? Aquelas que ainda estão bem fresquinhas na memória do público. Então vamos falar primeiramente de João Emanuel Carneiro, que explodiu com a Avenida Brasil em 2012. E aí o público criou uma grande expectativa para a próxima trama desse autor e ele veio, depois de arrasar em 2012, né? Ele veio em 2015, exatamente 3 anos depois, com A Regra do Jogo, que prometia muito. A gente acreditava que ia ser um escândalo e foi um escândalo de decepcionante. Então, João Emanuel Carneiro é um grande exemplo aí de um autor que fez muito sucesso com uma trama e a sua trama seguinte foi um grande fracasso. Vamos falar de números? Os números de Avenida Brasil atingiram uma média, né, na novela inteira, chegando ao final, de 38,71 de audiência. Essa foi a média geral de Avenida Brasil. A gente tá falando aqui, pessoal, dos anos 2000, 2010, né? Então, a gente vai perceber que, falando de novela dos anos 70, 80, 90, as metas para cada horário eram maiores décadas atrás. E foi diminuindo devido ao advento da internet, de outras plataformas, né, que a gente pode agora assistir as nossas novelas, tramas e séries e minisséries. Então é natural que isso aconteça, essa meta vá diminuindo. Então eu acredito, eu não sou um grande pesquisador de Ibope, de audiência, mas eu acredito que a meta pro horário das 9, né, pro horário nobre da Globo, ainda é 40 pontos. Não sei se hoje em dia é 40 ou 35, porque atingir 40 pontos no horário nobre virou, assim, uma saga, né? Então, nessa época, pelo menos em Avenida Brasil, a meta ainda era 40 pontos. Então,
38,71 é uma média muito boa, embora não esteja dentro daqueles 40, né? Não tenha atingido os 40. Mas se você for comparar com, sei lá, 5 novelas anteriores à Avenida Brasil ou 5 novelas posteriores, você vai ver que realmente a Avenida Brasil ficou ali num patamar muito bom. E aí a regra do jogo atingiu apenas 28,53 na audiência. Então, menos de 10 pontos que a Avenida Brasil. Então, realmente foi um fracasso em se tratando de história, da história ser envolvente, né? O autor acabou se perdendo um pouco ali naquela coisa de querer trazer uma novidade, transformar a novela em série. Enfim, a gente já sabe toda essa história. Mais importante é falar desse sucesso seguido desse fracasso de João Emanuel Carneiro. E que não é uma exclusividade de João Emanuel Carneiro nem de longe. Aqui eu tentei separar novelas de grande sucesso e grande fracasso de cada autor. Claro que eu não coloquei todos, porque são muitos, mas a grande maioria vai estar aqui. Então a gente continua no ano de 2012 para falar de outro mega sucesso, né? Que também foi no ano de Avenida Brasil. Aliás, aquele ano foi ótimo se tratando de teledramaturgia e teve Cheias de Charme, que era a estreia da dupla de autores Isabel de Oliveira e Felipe Miguez. E a gente ficou assim muito ansioso para que essa dupla continuasse e fizesse uma nova trama. Então, 4 anos depois, né? 4 anos? Não, 12, 13, 14... 2 anos depois, eles já chegaram com Geração Brasil, também prometendo muito, falando de tecnologia, um elenco estupendo que contava ali com Cláudia Abreu, Murilo Benício, Thaís Araújo, mas foi um grande fracasso também. Aí teve vários fatores, um dos grandes fatores que contribuíram para esse fracasso, para a baixa audiência, o desinteresse do público, foi o jogo de futebol, a Copa do Mundo de 2014, que fez a novela ter drops de 5 minutos, né, diários, então foi triste mesmo. Então aquela novela que foi anunciada como a nova novela dos mesmos autores de Cheias de Charme, flopou total. Mas vamos aos números, que é a prova cabal de que realmente foi um grande flop. Cheias de Charme atingiu 30,05 de audiência. Gente, um sucessaço. Enquanto Geração Brasil patinou nos 19,47 de audiência. Gente, foi muito, muito menor. Aí a gente continua em 2012 para falar do fracasso dessa autora, que foi a Glória Pérez, que teve um sucesso anterior em 2009. Então a Glória escreveu Caminho das Índias em 2009, que particularmente é uma novela que eu não gosto, porque tenta imitar demais os mesmos elementos que fizeram o Clone ser uma novela super diferente, inovadora. Eu amei o Clone, mas já torci o nariz para Caminho das Índias, realmente não gosto, não tem nenhuma novidade, não me atrai, aquelas mesmas coisinhas que eu já tinha visto alguns anos antes em O Clone. Mas a novela fez sucesso sim, a Glória Pérez é ótima para pegar o público ali pelo pé e conquistar com bordões, com dancinhas, com tramas ali que o povo realmente fica muito envolvido. Isso aconteceu em Caminho das Índias em 2009. Então ela volta 3 anos depois, em 2012, para concluir, né, ali a sua saga de novelas que falam de culturas diferentes, né, de países asiáticos. Ela começou com Marrocos, depois foi para a Índia e finalizou com a Turquia em Salve Jorge, que pra mim tinha uma premissa muito boa. Eu até prefiro Salve Jorge a Caminho das Índias, acreditem se quiserem. Mas a novela realmente não agradou o público. O público achou horrível, terrível alguns acontecimentos da trama, acharam muito mal acabada. Tanto que a Glória veio a público, né, reclamar, dizer que as pessoas não voavam, não entravam na trama, acostumada com um sucesso atrás do outro. Ela ficou bem chateada com a repercussão negativa de Salve Jorge. E assim, os números de audiência entre uma novela e outra até que não foram tão discrepantes, mas claro que Caminho das Índias teve mais audiência que Salve Jorge. A média geral de Caminho das Índias foi 38,59, enquanto a de Salve Jorge terminou nos 33,97. Agora a gente vai um pouquinho mais pra trás, vai retrocedendo, vamos retroceder cada vez mais pra falar de Valcir Carrasco. Mas como assim? Valcir Carrasco, uma máquina de fazer novelas que dão muita audiência, verdade. Apesar da qualidade, né, a gente já sabe como é, vocês já saberem a minha opinião sobre tramas de Valcir Carrasco. Mas eu vou ter que abrir o meu coração e dizer que no ano 2000 o Valcir estreou na Rede Globo com uma novela realmente assim impecável, que foi O Cravo e a Rosa.
Rosa. Eu amava. E eu via, gente, nas pessoas como a novela era um sucesso. Todo mundo falava de Cravo e a Rosa, todo mundo ria, relembrando os capítulos. No dia seguinte, gente, era uma febre, era sensacional. Eu amei de verdade o Cravo e a Rosa, que atingiu 30,64 de audiência lá no ano 2000, no horário das 6. Gente, é muita coisa pro horário das 6 horas. Mas aí, apenas um ano depois, o Valcir, né, já começou a ser uma maquininha ali na Rede Globo de fazer novelas. Ele volta com A Padroeira. Gente, uma novela que realmente não agradou o público em nada, também não me agradou. Era uma novela cinza, escura, diferente do Cravo e a Rosa. Não tinha o mesmo humor, não tinha o mesmo charme, sabe? E a audiência correspondeu, né, a essa discrepância tão grande, fazendo a novela terminar com uma média de 26,13 pontos no Ibope. Eu acho até que, pra época era bem baixo mesmo, né? Se a gente comparar hoje, seria um sucesso, mas na época foi bem baixo. Então, mas A Padroeira era uma novela triste pra mim, era bem triste, não tinha nada de atrativo, não consigo pensar em nada atraente na trama de A Padroeira. Então é isso aí, um grande sucesso do Valcir, bem seguido mesmo, né? Menos de um ano de outra, que foi o Cravo e a Rosa e A Padroeira. Aí, gente, eu vou agora falar do Silvio de Abreu, que também teve aqui o seu grande sucesso e o seu grande fracasso, mas pra mim existe uma controvérsia, porque esse sucesso que eu vou falar, ele é um sucesso do horário nobre, é uma novela que pra mim não foi sucesso porque eu não gostei, eu amava o início da trama, estou falando de Torre de Babel, de 1998, foi uma novela que eu criei muita expectativa, então ali o primeiro mês de novela, ela era realmente forte, contundente, emocionante, mas por causa da baixa audiência de todos os temas polêmicos, o Silvio teve que mudar muito a história, explodiu o shopping e explodiu vários personagens que tinham muito potencial e que eu gostava bastante. Então eu torci o nariz, perdi o tesão, não quis mais assistir Torre de Babel, mas parece que a audiência realmente aumentou depois da explosão do shopping, com todos os concertinhos ali que ele fez, mas me desagradou. Então a minha audiência fiel não teve. Claro que eu vejo de vez em quando, né? Novela das 8, a gente não escapa de assistir uma coisa ou outra. E aí eu até fiquei na dúvida se eu colocava A Próxima Vítima e Torre de Papel, mas eu pensei na novela seguinte, A Próxima Vítima, que não era do horário nobre, era do horário das 7, mas foi um fracasso tão vergonhoso que eu tive que fazer essa comparação. Foi As Filhas da Mãe, que aliás, recentemente, já fiz um vídeo aqui no canal, há umas 2 semanas atrás aí, sobre As Filhas da Mãe, que flop foi esse, se você ainda não assistiu, então assista que eu vou deixar o card, tá? E aí, As Filhas da Mãe, gente, As Filhas da Mãe realmente era uma novela que eu adorava, porque tinha um elenco espetacular, tinha assim era uma trama ágil, diferente, que tinha rap, que tinha personagens ousados diferentes, como personagem transexual. Então, assim, eu amava As Filhas da Mãe. Fiquei tristíssimo quando ela foi cortada pela metade por causa da audiência, mas foi realmente um grande flop. Muitas pessoas lembram dessa novela como sendo uma novela terrível, eu discordo, mas enfim, foi um grande sucesso, não, foi um sucesso que o Silvio fez às 8 da noite, Torre de Babel, que acabou com uma média geral de 43,56 na audiência. E depois veio As Filhas da Mãe, que acabou com 28,06 na audiência. Então, muito baixo mesmo. A gente tá falando aqui do início dos anos 2000, né? Ainda era assim, pro horário das 7, a meta ainda era uns 35 pontos, né? E aí 28,06 é muito pouco mesmo. E é isso, gente. Silvio de Abreu, aí, se vocês reclamarem, mas não dá pra comparar a novela das 8 com a novela das 7. Dá pra comparar sim, a gente não tá falando de horários aqui. A gente tá falando como um autor faz uma novela que tem certa repercussão, comoção com o público, e em seguida faz uma coisa que as pessoas ficam, assim, rejeitando horrores. E agora, o nosso próximo da lista é o Agnaldo Silva, que também teve altos e baixos aí ao longo de toda a sua carreira, até ser desligado da Rede Globo. Mas eu vou falar de um momento muito específico, que é de A Indomada, que foi um grande sucesso, né? Muita gente ama A Indomada. É uma novela, dessas novelas regionalistas do Agnaldo, que eu não curto tanto justamente por aquele mesmo caso da repetição. Eu sou uma pessoa que eu tendo a meio que torcer o nariz para coisas muito repetidas, né? Tem repetições que eu gosto, confesso, mas outras me enjoam. Então, assim, o Agnaldo,
a Tieta é impecável, eu amo Pedra Sobre Pedra, eu amo Fera Ferida. E aí vem a Indomada. A Indomada já não tava mais naquela vibe desse tipo de trama. Então eu não acho uma trama horrível, mas também não me agrada tanto. Mas fez muito sucesso a Indomada em 1997, fechando com uma média de 47,85 de audiência. Bem alto mesmo. E aí, só 2 anos depois, em 1999, o Agnaldo volta ao Horário Nobre com uma outra proposta de trama que é Eu Amei. Foi um grande flop, mas eu já amei, gosto muito mais que a Indomada, que é Suave Veneno. E Suave Veneno, gente, realmente foi um grandíssimo flop, que fechou com 38,11 de média. Então, para os anos 90, era muito baixo, gente. Muito, muito baixo. A gente vê lá que a Avenida Brasil também fechou com 38, mas a gente tá falando de 2012 para 99. Então, é muito engraçado, né, essa diferenciação. Mas, realmente, Suave Veneno foi um flopaço. Então, Agnaldo Silva está nessa lista com a Indomada versus Suave Veneno. E aí, claro, nós também temos Benedito Rui Barbosa aqui nesta listinha, que é um autor de muitos sucessos, e aí ele fez em 99 Terra Nostra, que é uma novela que deu boa audiência, teve repercussão. Eu também não gosto. Gente, engraçado, né? Muitos sucessos aqui que não me agradam. E Terra Nostra é uma delas, mas fez muito sucesso. Eu achava chata aquela coisa da italianada, ai, Giuliana Mia, Matteo Amore Mio, enjoado demais. Mas fechou com uma média de 43,72 na audiência. E a novela seguinte do Benedito, que deveria ser uma continuação de Terra Nostra, numa Terra Nostra 2, tanto que eu acho até que eu não gostei tanto de Terra Nostra, porque o autor não seguiu o previsto. Então ele acabou enrolando, porque a primeira fase de Terra Nostra fez tanto sucesso que ele acabou enrolando. E eu acho que Terra Nostra virou uma barriga gigantesca. E terminou. E aí, para fazer a continuação, ele teve que criar uma segunda novela que não rolou. Então ele fez Esperança em 2002, e meio que era para ser a continuação de Terra Nostra, mas acabou não sendo, porque eram outros personagens, não eram descendentes dos personagens de Terra Nostra. Então ficou uma coisa bem esquisita, e a novela foi um flop gigantesco, um fracasso retumbante, total, imediato, que vocês não têm noção. Mas, pasmem, ironicamente, eu ainda prefiro Esperança a Terra Nostra, vocês acreditam? Tem alguma coisa, não sei se é um charme em Esperança que eu não vi em Terra Nostra. Mas eu concordo, é uma novela chata. Eu vou ser muito suspeito para falar das novelas do Benedito, não porque eu gosto, mas justamente porque não faz o meu estilo. Então, geralmente, as novelas do Benedito eu acho muito embarrigadas, muito lentas, muito devagar. Isso me dá sono, me dá uma canseira. Então, Esperança tinha todo aquele estilo do Benedito, né? Mas tinha um charme que às vezes dava vontade de você sentar e assistir, ouvir aquele texto lento e tal, que eu não tinha vontade nenhuma em Terra Nostra. E Esperança, de 2002, fechou com média de 37,95 na audiência. Então também ficou aí 6 pontos aí distantes de Terra Nostra. Agora eu quero falar de Lauro César Muniz, e a gente vai lá para os anos 80 para fazer uma comparação entre uma novela do horário nobre dele e uma novela das 7 dos anos 90 do Lauro. Bom, em 1989, o Lauro fez O Salvador da Pátria. Sim, foi uma novela de muito sucesso de audiência. Não teve tanta repercussão na época, porque ela ficou ensanduichada entre 2 grandes fenômenos de repercussão, que foram Vale Tudo e Tieta. Mas hoje, vendo a reprise no Viva, vocês podem conferir que realmente é uma trama muito boa, claro, com seus altos e baixos, mas é uma trama de uma qualidade ímpar. E aí, a audiência de Salvador da Pátria, ó, a gente tá falando dos anos 80, tá, gente? Olha a diferença. Faça um comparativo entre anos 80 e anos 2010. Salvador da Pátria fechou com média de 62,05 de audiência. E aí o Lauro, depois de Salvador da Pátria, ele continuou trabalhando bastante como supervisor, como um step, né, em várias tramas. Por exemplo, em Sonho Meu ele supervisionou o texto. Depois, em Quem é Você, ele acabou escrevendo um pouco junto com a Solange Castro Neves, quando a Ivani acabou falecendo antes da estreia. Mas novela dele mesmo, ele só fez em 1997, depois de Salvador da Pátria, que foi Zazá. Uma trama estrelada pela grandiosa Fernanda Montenegro, com um elenco extensíssimo, muita gente. E assim, poderia ser uma novela muito legal, mas não foi, porque acabou virando uma loucura aquilo ali, né?
Era muita gente, era muita história e flopou total. Zazá é um grande flop, ninguém fala de Zazá, ninguém se lembra, nunca reprisou. Então, se você pega uma Salvador da Pátria e uma Zazá e você fala, gente, é do mesmo autor, como assim, sabe? Mas é muito complicado quando você pega um autor que tá muito acostumado ao horário das 8 e aí rebaixa ele de horário, ou das 7 e aí aumenta, eleva ele pro horário nobre. Às vezes ele também não se dá bem no horário nobre. Eu acho que a meta de muitos autores, das 6, das 7, é chegar ao horário nobre, mas nem de todos. E quando não é a meta de um determinado autor sair do horário das 7, por exemplo, e ir pras 8, aí ferra com tudo, né? Parece que não funciona. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com outro autor. Mas falando do Lauro, ele estava muito acostumado a novelas das 10, novelas das 8. Que são novelas que você pode usar mais. E aí enfiaram ele no horário das 7, não sei porquê. Eu acho que é a única novela das 7 do Lauro. Não pesquisei isso, gente, não tenho certeza. Se alguém souber aí, me fala nos comentários. Mas Zazá era pra ser uma novela cômica, uma novela leve. Tinha um elenco fabuloso, além da Fernanda Montenegro, Neila Torraca, Natália Timber, Jorge Doria, Júlia Lemertz, Cláudio Hanna, Alexandre Borges. Então, assim, era muito, muito bom o elenco de Zazá. Hoje eu assistiria, assim, de boa, amando, sabe? Porque a novela dos anos 90, até quando é ruim, hoje em dia é bom. Mas Zazá fechou com média geral de 31,20 na audiência, comparado com os 62,05 de Salvador da Pátria. Foi realmente, assim, metade, né? Ladeira abaixo. E é isso, gente. Lauro tá aqui na nossa lista, então, com Salvador da Pátria versus Zazá. E aí a gente continua nos anos 80 para falar de um sucessaço do Gilberto Braga, que foi Vale Tudo, que foi justamente a novela anterior ao Salvador da Pátria. Só que, diferentemente do Salvador da Pátria, teve muita repercussão. Mesmo que, pasmem, na audiência ficou alguns míseros números abaixo de Salvador da Pátria. Dessas vocês não sabiam, né? Dessa vocês não sabiam. Pois saibam agora que Vale Tudo teve uma média geral de 61,13 pontos na audiência. Salvador da Pátria teve 62,05. Então aí ainda ficou acima de Vale Tudo. É uma loucura, né, gente? Sucesso, repercussão de novela é uma loucura. A gente tem que considerar vários fatores mesmo. Mas aqui a gente tá falando de Gilberto. Não estamos fazendo comparação entre Gilberto e Lauro, mas entre Gilberto e Gilberto. E o Gilberto, logo depois de Vale Tudo, que era a primeira trama de uma trilogia, onde ele debatia se valia a pena ser honesto no Brasil, ele chega em 1991 com O Dono do Mundo, que eu acho uma novela bem luxo, sabe? Gosto muito. Só que chegou embalada em muita polêmica. O povo estava apaixonado pelas novelas infantis mexicanas do SBT, envolvidíssimos com o Carrossel do SBT, envolvidíssimos até com Pantanal, que estava nos seus últimos capítulos ali ainda em 91. Então, meio que deu uma torcida de nariz para aquela trama ousada, né, do Gilberto Braga, que eles tanto tinham gostado em 88. Mas é que O Dono do Mundo era um pouquinho mais escura mesmo, era um pouquinho mais pesada, digamos assim, do que Vale Tudo. E aí acabou sendo uma novela bem fraca em comparação com Vale Tudo, porque fechou com uma média geral de 43,31 pontos, né? Mas não é ruim. 43,31, a gente tá falando já dos anos 90, não é ruim. Foi baixa a audiência, a gente pode considerar que foi um pequeno fracasso, mas não foi um fracasso estrondoso. Hoje as pessoas relembram ela como uma novela muito polêmica, que foi muito criticada, tarará. Mas eu acho uma novela muito boa. Claro que pros patamares ali da época, né, deu uma desequilibrada, assim, na Globo, mas eu gosto muito. Mas comparando aqui, Vale Tudo com O Dono do Mundo, foi o sucesso seguido de um fracasso do Gilberto Braga. Poderia até falar de Pátria Minha, que aí sim foi um grande fracasso do Gilberto Braga, mas não é o fracasso seguido de O Dono do Mundo, de Vale Tudo, né? Então eu quis fazer essas duas histórias aí, uma seguida da outra. Se Dono do Mundo tivesse sido muito sucesso, aí eu colocaria Dono do Mundo e Pátria Minha, mas não foi o que aconteceu. Mas, gente, volto a repetir. Eu amo Gilberto de qualquer maneira. Colocando assim no cantinho, assim,
tá? Embaixo do tapete Babilônia, eu vou defender qualquer coisa desse homem. Aí a gente volta agora para os anos 90 para falar de duas novelas dos anos 90, das 7, do Carlos Lombardi. Carlos Lombardi fez um sucesso assim incrível, impressionante mesmo, gente, em 1994 com 4x4, ou novelinha que deu o que falar, novela boa, novela de muito sucesso, que foi numa média geral de 42,56 pontos de audiência. Não, vocês têm noção o que é isso para uma novela das 7? Acontecia muito nos anos 90, mas mesmo assim é muito surreal pensar, né? 42,56. Isso em 94. 2 anos depois, com Vira-Lata, aí veio o fracasso, né? O grande fracasso, porque Vira-Lata é uma novela que ficou ali no limbo. Ninguém fala, ninguém lembra, ninguém tem vontade de reassistir. Eu tenho, tá, gente? Muita vontade de reassistir Vira-Lata, com vontade agora, com atenção, porque eu não assisti da primeira vez que passou, não podia assistir, então não posso falar realmente, era realmente ruim, ou era mais ou menos. Hoje eu assistiria felizaço. E aí Vira-Lata ficou em 36,04 na audiência, o que eu também não acho que seja tão ruim assim, né? 36,04, mas comparado com 4x4, foi sim um fracasso. E aí a gente não tá falando só de números, como eu já disse, né? Vira-Lata não teve repercussão, Vira-Lata não teve uma comoção com o público, Vira-Lata tinha uma trama meio complicada. As tramas do Carlos Lombardi, se você não prestar muita atenção, ela pode se tornar bem complexa. Então, assim, é tudo. É um pacote, como eu já falei lá no início, e o Carlos Lombardi entra nessa lista com 4x4 versus Vira-Lata. Agora, gente, as próximas duplinhas de novela aqui são muito surpreendentes, assim, questão de números. Então se preparem, porque agora eu vou falar de Antônio Calmon. E quando eu falo de Antônio Calmon, de sucesso arrebatador, vocês lembram do quê? Claro, anos 90, comecinho ali, 1991, grande sucesso da 7, Vamp. Vamp, gente, Vamp foi tudo na vida da criança, entendeu? De 1991 e do adolescente também. De alguns adultos, talvez, não sei. Mas eu era, assim, fascinado. E a novela repercutiu bastante, gente. Bastante. Fez muito sucesso. E aí eu vou procurar os índices de audiência, a média geral. E Vamp fechou com 38,21 na audiência. Até aí tudo bem, é um bom número. Mas eu vou comparar com Olho no Olho, que foi a novela seguinte do Calmon, de 1993. Uma novela que mexia ele com paranormalidade, ainda no estilo que ele gostava, né? Mas uma novela mais pesada, né? Eu acho uma novela pesada, Olho no Olho, porque fala de possessão demoníaca, tem um padre envolvido numa morte, e ele tem que acabar com os espíritos malignos que soltam raios vermelhos dos olhos, e os espíritos do bem soltam raios azuis dos olhos. Espíritos não, né, gente? São pessoas, né? As pessoas do bem e as pessoas do mal. Então, assim, era uma trama das 7, com núcleos das 7 típicos, né? Jovens, leves e tal. Mas tinha essa trama principal que era um pouquinho mais pesada. E aí o Antônio Calmon, ele foi com tudo, acreditando no sucesso de Vamp, né? Pra escrever essa novela. E é uma novela bem, assim, bizarra, sabe? Soturna. Enfim, assistiria hoje com calma e atenção, assistiria. Mas não teve repercussão, as pessoas não gostavam, ninguém fala de Olho no Olho, ninguém tem nem vontade de ver Olho no Olho hoje em dia, não é cogitada pra nada, gente. Então, assim, não foi sucesso, mas pasmem, porque Olho no Olho teve uma audiência, teve números superiores aos de Vamp, enquanto Vamp fechou com a média de 38,21, Olho no Olho ficou com a média de 43,47. Eu fiquei assim, o quê? Mas é verdade, 43,47. É o único caso aqui dessa lista de realmente o fracasso ter tido uma audiência, né? Ter tido números maiores do que o sucesso. E eu fiquei passado, como é que pode? Eu não imaginava. Foi um mega sucesso na época, mas mesmo na época a gente não foi sucesso. Não lembro das pessoas falarem. Eu tava na escola, eu brincava de Vamp na escola e ninguém falava de olho no olho na escola.
E é isso, gente. Esse foi o grande sucesso e o grande fracasso de Antônio Calmon, que veio um em seguida do outro, porque depois ele fechou a carreira de uma forma triste, né? Só com um fracasso atrás do outro. E o próximo autor que eu vou falar aqui, eu falei pra vocês se prepararem que essas próximas duas duplas eram surpreendentes. É Mário Prata, né? O Mário Prata é um autor super bissexto, acho que hoje em dia ele nem escreve mais novelas, nem tem interesse. E ele foi bem esporádico mesmo na época que ele escrevia, né? Eu acho que ele estreou em 1976 com Estúpido Cupido, que foi um mega sucesso, ainda na época da TV preto e branco. No último capítulo da novela, que a TV chegou a ter cores, era uma trama das 7, que fechou com uma média geral de 53,44 pontos na audiência. Muito bom, né? Para uma novela das 7, mesmo que a gente esteja falando aqui dos anos 70, mas realmente muito bom. E aí, a novela seguinte do Mário Prata foi Helena, na Manchete, né? Baseado no romance do Machado de Assis, que já tinha sido uma novela em 1975, uma versão feita pelo Gilberto Braga, na Globo mesmo, mas aí o Mário Prata escreveu uma versão para a Manchete. Claro, né? Comparar a audiência da Globo com a audiência da Manchete é covardia, mas, gente, a audiência foi muito pífia, muito ínfima. Então, se você comparar Estúpido Cupido com Helena, não dá nem pra comparar, porque Helena fechou com média geral de 1,17 pontos na audiência. Gente. Foi um flop da Manchete, sim. A Manchete produzia muita coisa boa, muita teledramaturgia de primeiríssima qualidade, mas não foi o caso de Helena. Tem muitas conversas e curiosidades de bastidores contando que era um absurdo, a trama era uma loucura. Mário Prata não tinha muita paciência, quando a novela começava a dar errado, ele jogava a toalha, fazia qualquer coisa, enfim, um pândego. E assim, nós colocamos Mário Prata aqui nessa listinha com o Estúpido Cupido versus Helena. E já chegando próximo do fim, vou falar da 13ª dupla, agora de Dias Gomes. Dias Gomes é o responsável aí por trazer para a televisão Rock Santeiro em 1985 e transformar num grande sucesso, né? Claro que tem toda a polêmica da divisão de autoria dele com Agnaldo Silva, mas a trama é dele, então ele vai ficar com essa pecha aí de dono do sucesso também. Então dispensa apresentações, Rock Santeiro é um grande clássico da televisão, fechou com média geral de 62,30 pontos na audiência. A trama seguinte do Dias Gomes, que também não foi completamente escrita por ele, porque ele começava a escrever, fazia 30 capítulos, desistia, entregava na mão de outro autor, depois voltava para terminar, foi Mandala, que aconteceu mais ou menos igual a Rock Santeiro, e Mandala foi sim um grande fracasso de público e de crítica, que fechou com 55,69 de audiência. 55,69 é um número grande se a gente pensar para os dias de hoje, mas a gente tá falando dos anos 80, que as novelas das 9, das 8 ficavam tudo ali nos 60, 61, 62. Mas fora os números, que como eu falei, não quer dizer nada, a pessoa liga a televisão e vai comer alguma coisa, vai cozinhar, vai falar no telefone, enfim. Fora os números, a novela é considerada maldita, eu diria, né? As pessoas não têm saudade, não têm boas recordações, não gostam de falar dela, enfim. Assistiria muito feliz também. Mas Dias Gomes está aqui com Rock Santeiro e Mandala nesse quadro, nesse vídeo que eu criei para hoje, de um sucesso acompanhado de um grande fracasso. Nossa penúltima dupla, então, é Cassiano Gabus Mendes, com duas novelas completamente diferentes. Uma no horário das 7, que era o grande jardim de infância dele ali, né? A grande área de lazer dele era o horário das 7. O grande Cassiano Gabus Mendes maravilhoso, que nos presenteou com novelas sensacionais, né? Eu menos, porque quando eu comecei a acompanhar a novela, ele já estava indo embora. Mas ler sobre as tramas dele, ver trechos, é muito deleitoso. Em 1982, ele fez o grande sucesso Elas por Elas, né, que é uma novela assim que as pessoas amam, falam muito bem. E ele era um autor das 7, mas em 1984 ele foi promovido para o horário nobre
e criou Champagne. E Champagne foi uma novela super problemática, uma novela que teve problema com a censura, teve problema com o carnaval, e aí teve uma audiência super baixa. É claro que nesse caso, a audiência de Elas por Elas, que se passava no horário das 7, foi menor do que a audiência de Champagne no horário das 8. Porém, se você fazer um comparativo, no horário das 7, Elas por Elas foi um mega sucesso, enquanto Champagne foi um fracassinho. Compara comigo, 40,61 pontos de média para Elas por Elas no horário das 7 e 46,84 de média geral para Champagne no horário das 8. Então, realmente, gente, ali a diferença de 6 pontos. A gente tá falando de uma novela de horário nobre contra uma novela das 7. Então, realmente, Champagne foi um grande fracasso do Cassiano Gabus Mendes, né? Que veio logo depois de mais um grande sucesso dele às 7, que ele estava acostumado com um sucesso atrás do outro. E a gente vê que realmente o ator, ele não combina, o autor, ele não combina com o horário, porque o Cassiano fez uma segunda tentativa de ir pro horário nobre em 1990. A novela anterior dele tinha sido Que Rei Sou Eu, outro mega sucesso. E aí, em 89, e um ano depois, em 1990, ele escreveu Meu Bem, Meu Mal. Que assim, não foi um grande fracasso pra época, mas se você pensar em termos de história, de trama, comparado com outras tramas do horário nobre, foi uma trama bem qualquer nota, assim. Eu gosto de Meu Bem, Meu Mal, tá? Eu acho uma novela charmosa, chique, gosto bastante. Mas é uma novela qualquer nota mesmo, o que não é muito interessante para a maioria dos noveleiros. Então, o negócio do Cassiano era às 7. Infelizmente, já muito adoentado, em 1993, ele fez o Mapa da Mina, né? Que era uma novela de um horário que ele estava em casa, às 7 da noite, mas foi um grande fracasso também. Mas isso eu imagino que seja devido à saúde dele mesmo. Às vezes a pessoa já não tá mais com condições de criar, de pensar em trechos, então dou um desconto. Então eu acho que o Cassiano fecha a carreira lindamente com Que Rei Sou Eu, e aí tem Meu Bem, Meu Mal, que é o horário nobre, então ele termina ali no topo do horário nobre, né? Mas voltando aqui ao fracasso e ao sucesso dessa lista, eu fico com Elas por Elas versus Champagne. E finalizando, então, essa lista de 30 novelas. Ufa, eu já tô aqui com a língua pra fora. Eu vou falar de Maria Adelaide Amaral, olha aí, uma pupila do Cassiano Gabus Mendes. E por que eu deixei a Maria Adelaide Amaral por último, né? Já que ela tá ali nos anos 2000, né? 2010. Por quê? Eu vou falar de duas novelas da Maria Adelaide Amaral que ambas não foram grandes sucessos. Mas uma tem uma qualidade impecável, né? E é uma novela do horário das 7, porque a Adelaide só fez uma novela no horário nobre, fora do horário das 7 e das 6. E assim, não teve a audiência merecida. Eu sou cadelinha de Sangue Bom, já vou falar aqui, né, que é de Sangue Bom que eu estou falando, que foi exibida em 2013. Acho uma novela com uma qualidade de texto, de trama impecável, com núcleos de humor muito inteligentes, um elenco maravilhoso e é uma dobradinha, né? A gente tem que ser justo aqui e falar que é uma novela da Maria Adelaide Amaral e do Vincent Villari. E assim, eu simplesmente amo, mas não foi um grande sucesso do horário das 7, ali no ano de 2010, na década de 2010, né? Porque Sangue Bom é de 2013. Fechou com média geral de 24,61 pontos. Não é um grande fracasso, mas também não é um sucesso. Então fica ali na coluna do meio, né? Teria que ficar, para ser considerada sucesso, uns 27, 28. Grande sucesso, uns 30. Fracasso, uns 20, 21, 19, tipo Geração Brasil. Mas 24,61 foi a média geral de Sangue Bom. Uma novela de extrema qualidade maravilhosa que me fez o quê? Me fez o quê? Criar expectativas, obviamente. Eu amo Maria Adelaide Amaral, a dupla com Vincent Villari eu amo mais ainda, que pra mim já vem desde Tititi. E aí foi anunciado que ela faria uma novela no horário nobre. Não por vontade dela, porque ela sempre deixou claro que não tinha muita vontade, mas o Vincent Villari tinha essa vontade, né? Era uma promoção para um cara super jovem, um autor super jovem e tal, e foram fazer A Lei do Amor, que foi exibida em 2016. Gente do céu. Eu criei tanta expectativa, gente. Eu fiquei tão feliz. Cada notinha que saía, cada coisinha que eu lia era uma emoção.
E aí estreia, eu assisto o primeiro mês, eu assisto o segundo mês, eu assisto o terceiro mês, até que eu desisto. Porque realmente a novela, ela foi interrompida, ela foi mexida de todas as formas por causa da audiência baixa. E se ela já seria ruim normalmente, ela ficou muito pior do que ela seria. Eu não consegui defender mesmo amando os autores. E aí a Lei do Amor me fecha com média geral de 27,22 pontos. Gente, eu levei um susto. Eu imaginei assim, deve ter fechado com uns 30. Gente, 27,22. Só não é mais fracasso que Babilônia em Família, eu acho. Porque eu acho que a audiência de A Lei do Amor tá bem abaixo de várias outras novelas que eu já considero bem ruim. Então eu fiquei em choque. Então, claro, se você é o mesmo caso de você comparar Champanhe e Elas por Elas, né? A gente tá falando aqui de uma novela das 7 versus uma novela das 9. Então, 24 para 27, só 3 pontinhos de diferença, gente. Então, realmente, a Adelaide escreveu uma novela linda, linda, no horário das 7, e em seguida um grande fracasso pro horário nobre, infelizmente. Eu já vou finalizando por aqui esse vídeo, porque ele ficou enorme. Eu falei demais, mas poderia falar muito mais, porque esse assunto dá pano pra manga, né? Então coloquem aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se faltou alguma duplinha aqui de grande sucesso, seguida de um grande fracasso, algum autor, o que vocês lembraram aí, o que vocês acharam de todas essas novelas que eu falei, vocês amaram algum fracasso, detestaram algum sucesso, e já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, chama a família, chama o parente, conta pro vizinho que tem um canal babadeiro sobre teledramaturgia no YouTube, e não esquece de se inscrever nesse nosso canalzinho aqui, porque ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Se não for inscrito, aperta no botão vermelho aí, senta o dedão e também me segue nas redes sociais, ok? Eu tô bastante ativo lá no Instagram, então vai lá, dá uma força, porque assim, posto coisas lá que não posto aqui e vice-versa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!